boa tarde. Sou a doutora Carlota, sou oncologista pediátrica, especialista em cuidados paliativos, e nós vamos conversar agora um pouco sobre o que aconteceu na CIOP de 2020, nós tivemos de aula em relação aos cuidados paliativos pediátricos. Na CIOP agora desse ano, a gente teve várias aulas, duas principais aulas que nós separamos para a gente conversar um pouquinho. A primeira aconteceu no dia 14 de outubro, foi o Dr. Justin Baker que deu essa aula para nós. Ele é chefe lá do St. Jude's, responsável pela equipe de cuidados paliativos e de qualidade de vida. Tá? Então, o Dr. Justin Baker traz para nós, principalmente falando o conceito da integração precoce dos cuidados paliativos na oncologia pediátrica. E ele começa a aula mostrando para a gente que o cuidados paliativos, precocemente atendendo na oncologia, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes, leva menos ansiedade e depressão, leva menos quimioterapia, menos internação. E se a gente prestar atenção aqui no gráfico, os pacientes que recebem cuidados paliativos no final de vida, no fim, acabam tendo até maior tempo de vida do que os pacientes que seguiram o tratamento estándar, o tratamento de base na oncologia pediátrica, na oncologia. Esse trabalho é de adulto, mas que na pediatria os trabalhos vêm mostrando que também isso acontece. E aí ele vai contar para nós que quando eu tenho uma instituição começa a introduzir os cuidados paliativos, ela acaba passando por 4 estágios. Esses primeiros 4 estágios, no primeiro momento, ele foi instituído até pelo Dr. Eduardo Bruera, lá em 2004, tá? E aí agora, em 2018, publicaram um trabalho em pediatria, onde ele conta para a gente que, normalmente, as instituições vão passar por essas fases. No estágio 1, normalmente é um estágio de negação, que as instituições negam a necessidade de cuidados paliativos, e, normalmente, os profissionais que estão lá na oncologia ou de outras áreas vão dar conta dos sintomas e dos controles emocionais sozinhos, sem precisar da equipe. No estágio 2, ele chama de palifobia, é quando, normalmente, essas instituições elas já até reconhecem a necessidade de cuidados paliativos, mas, no fundo, ainda tem medo de trazer as equipes de cuidados paliativos para dentro da instituição, medo tanto em relação ao que as equipes que já estão lá vão sentir, de ter uma nova equipe dentro da instituição, e medo também de como os pacientes vão receber essa equipe, uma equipe que vai trazer sobre comunicação morte, final de vida, então sempre tem muito receio e as instituições muitas vezes estão nessa fase aqui de palifobia. O estágio 3 ele chama de palilalia, que na verdade é quando as equipes reconhecem os cuidados paliativos, formam uma equipe, mas ainda não tem uma equipe ampla dentro da instituição, não tem uma cultura formada na instituição sobre cuidados paliativos mesmo, não é toda a instituição que conhece os cuidados paliativos, fica uma equipe pequena, normalmente um médico ou uma enfermeira, e que fazem os cuidados paliativos, mas que sozinhos acabam não conseguindo atender toda a instituição, todos os pacientes que necessitariam. Normalmente, nessa fase, há pouco investimento na equipe e há poucos recursos, e não há uma educação institucional sobre cuidados paliativos. O estágio 4, segundo o Dr. Bruera, seria o ideal, que é o palliative, que eles chamam de palliative, e aí sim a instituição reconhece a importância dos cuidados paliativos. Nesse momento, as instituições os gestores oferecem recursos, financiamento, educação institucional sobre os cuidados paliativos e as equipes ficam muito bem formadas e conseguem oferecer cuidados paliativos de alta qualidade. O Dr. Justin, que deu essa aula, ainda comenta de 5 estágios que ele considera o ideal, que é o que ele chama de Pali Amazing, e daí você teria uma super equipe dentro da instituição, onde teria uma equipe que seria interdisciplinar, todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente teriam formação em cuidados paliativos, e uma equipe que teria altos recursos e alto financiamento da instituição para cuidar dos pacientes. Tá? E aí ele vai, então, na aula, dar os 7 passos que ele entende para chegar no Pali Amazing. Então, o primeiro passo ele chama de entender e reconhecer que os cuidados paliativos pediátricos são um direito humano e não um privilégio do paciente. Né? No segundo passo, ele entende que as equipes e as instituições precisam entender que os cuidados paliativos é muito mais que o cuidado do fim de vida. Então, é quando ele fala para nós que os cuidados paliativos ele tem que começar lá do diagnóstico, lá do início, e que a gente precisa entender que os cuidados paliativos ele é importante para uma criança que tem um diagnóstico de uma doença grave, como é o câncer, porque durante a trajetória da doença, essa criança e essa família vai ter milhares de decisões complexas, decisões difíceis que causam grande sofrimento ao paciente, à família, a todos que os amam e precisam de suporte para passar por esses momentos e essas decisões. E as equipes de cuidados paliativos
conseguem ajudar nessas decisões, e também no controle de sintomas físicos, psíquicos, sociais, emocionais que vão surgir na trajetória da doença e que as equipes vão ter que lidar com isso. Alguns sintomas normalmente são de difícil controle e as equipes têm formação técnica para ajudar no controle desses sintomas. No passo 3, ele lembra novamente um pouquinho disso, do avaliar e tratar todos os sintomas. Lembra que os sintomas são espirituais, sociais, emocionais e físicos e que a gente precisa cuidar de todos os sintomas. Ele lembra que para o oncologista o grande inimigo é o câncer e a gente tem que ir em busca incansável para a cura do câncer, mas para o paliativista o grande inimigo é o sofrimento e que a gente tem que, então, aliviar o máximo possível o sofrimento dos nossos pacientes e das nossas famílias. E esse é o papel da equipe importante também de cuidados paliativos aqui. Lembrar que toda criança nunca deve morrer de câncer, a gente tem que buscar sempre a cura, mas que a gente tem que cuidar de tudo e de todos, e a equipe de cuidados paliativos, ela ajuda tanto as famílias quanto as próprias equipes a fazerem isso. Lembra também que o suporte no luto é importante, que isso precisa acontecer nas instituições. Ele traz também no passo 4 o que ele chama de modelo ideal para equipes de cuidados paliativos, que o hospital chega no Paling Amazing, naquela que seria a equipe ideal, quando eles têm as 3 bases da pirâmide na sua instituição. Lá no pico da pirâmide seria o especialista em dor, o especialista em bioética, o especialista em cuidados paliativos, que vão ser chamados quando tem casos mais difíceis, mais complexos, para ajudar. E ele vai atender, então, aquele poucos pacientes, aquela família, ou a família. E, normalmente, a grande maioria dos hospitais tem esse padrão de atendimento, mas o ideal é que o Paling Amazing tenha esse atendimento do pico, mas também tem a base, que é quando você tem um grupo de pacientes que você já sabe que não vai ter uma evolução boa, que tem um prognóstico reservado, como, por exemplo, paciente com tumor de tronco difuso, e esse paciente que não tem um prognóstico bom, você sabe que ele vai falecer, ele já tem que estar com a equipe de cuidados paliativos junto com a equipe de oncologia, tá? Então, é um grupo de pacientes maiores, mas eles acreditam que o ideal é que você também tenha a base, ou seja, toda a instituição, o oncologista pediátrico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo tenha conhecimento, tenha educação em cuidados paliativos. E a filosofia, a cultura dos cuidados paliativos vai aí, então, ser para todos os pacientes que têm uma doença que ameace a vida. Então, toda criança, todo adolescente, toda família vai ter um atendimento com uma excelente comunicação, com excelente controle de sintomas, e a gente consegue, então, ter uma equipe maior para fazer isso, e aí atende mais número de pacientes. Então, a instituição chega no Paling Amazing quando ela tem essa cultura, essa ideia institucional, e você consegue ter educação e qualidade de atendimento para todos os pacientes e que todos os profissionais possam promover isso. Ele fala do Step 5, que, na verdade, são as barreiras que acabam surgindo, que a própria equipe impõe para introduzir o cuidados paliativos, e ele chama a atenção com esse trabalho que muitas vezes as barreiras são dos profissionais. Esse trabalho mostrou que a percepção dos pais e das crianças em relação aos cuidados paliativos, na maioria das vezes, é positivo. Aqui é a percepção da criança e aqui dos pais, e a grande maioria tem uma percepção boa, positiva em relação aos cuidados paliativos. Existe uma porcentagem pequena, claro, de negativos e ainda de incertezas, mas, em geral, a maioria dos pacientes tem uma percepção boa. E muitas vezes a gente escuta, né? Normalmente ele conta isso e no dia a dia a gente escuta isso, muito da equipe, que a família e os pacientes ainda não estão prontos. Na verdade, eles provavelmente estão e têm necessidades não atendidas pela equipe quando a gente acredita que eles não estão, porque eles estão vivendo todo o sofrimento, eles estão vivendo tudo que o câncer, o diagnóstico, a quimioterapia, as decisões difíceis de amputar ou não um membro. Então, eles precisam de ajuda para que a gente possa cumprir e ter uma trajetória de doença mais tranquila. Muitas vezes ele fala, né, que a gente fala que não quer tirar a esperança, e, em geral, a gente não vai tirar a esperança. Tem trabalhos mostrando isso já, que a gente não tira a esperança do paciente quando a gente conversa com ele. Na verdade, os pacientes entendem muito mais os cuidados paliativos como um cuidado a mais, é um cuidado de qualidade de vida, e a gente até consegue perceber, conversando com eles, qual a expectativa deles, o que eles esperam de todo esse tratamento. Tá? No passo 6, ele vai falar de incentivadores e apoiadores para os cuidados paliativos. Ele fala que a gente tem que ir atrás desses incentivadores e desses apoiadores, e ele sugere que as próprias famílias que já passaram por isso e que já tiveram tratamento, né, com as equipes de cuidados paliativos, participem, dando aula e palestra para os profissionais de saúde de como foi o acompanhamento para eles. Isso nos Estados Unidos e na Europa é bastante comum, a gente observa, na própria CIOP as famílias participam também do congresso, e lá eles têm muito essa cultura da família participar.
E no slide 7, ele fala que a gente tem que começar agora e lembra que para as instituições que é preciso, para dar certo, que tenha pelo menos um profissional da equipe que se dedique 100% aos cuidados paliativos. O Dr. Justin fala que se a gente não fizer isso, a gente acaba entrando no buraco negro e não consegue atuar com cuidados paliativos com alta qualidade, como a gente quer e deseja chegar no tal do Pallium Amazing que ele fala. Tá? Aqui é um gráfico dele, esse é o Dr. Justin, é um gráfico bem bonito que ele põe, que ele mostra que tem que ser desde o diagnóstico, em cada fase da doença, né, durante a evolução da doença, nos momentos de crise, quando a criança pode ter alguma intercorrência, no momento de recaída, no final de vida e no luto, as equipes de cuidados paliativos vão ter os seus papéis e o que ela tem que discutir e fazer o planejamento de terapia da sua criança. E agora, falar um pouquinho da aula da doutora Joanne Worth, também foi no dia 16 de outubro, ela também traz como tema a integração precoce dos cuidados paliativos, mas ela traz com uma abordagem um pouquinho diferente. Ela se pergunta se essa dicotomia, essa divisão curativa e paliativa, ela precisa existir, né? Mesmo se a gente não tem que repensar nisso, porque normalmente a gente faz todo o tratamento curativo, quando a gente acha que não tem cura, aí a gente encaminha para o paciente, ela se questiona se isso está certo. Elas fazem um outro questionamento na aula, perguntando se realmente a gente oferece um tratamento interdisciplinar para essas crianças e se realmente a gente faz diferença. Tá? Então, ela começa contando a aula um caso clínico, onde ela fala para a gente que mesmo uma criança que às vezes tem um diagnóstico bom, né, por exemplo, um osteosarcoma localizado sem metástase, que você tem uma chance grande de curar esse menino, a gente conhece muito a doença e a gente sabe que a doença tem chance grande de curar. Mas a gente não sabe como essa criança vai evoluir durante o tratamento. E mesmo que ele tenha 90% de chance de ficar curado, ele ainda tem 10% de chance de não ficar curado. Então, essa família ainda enfrenta uma doença que é muito grave, tem muito medo de que o tratamento não dê certo. Então, tem muita angústia, muita ansiedade, muito sofrimento aí dentro dessa trajetória de doença, e por isso que precisa ter um olhar atento a todos esses sintomas. Ela também, como o Justin mostra lá, que tem que ser desde o diagnóstico, ela fala para a gente que normalmente o que a gente vai ver é uma família sempre esperando a cura, sempre esperando quanto mais vida possível e esperando sempre por um milagre. E que muitas vezes, quando a gente não consegue curar, a gente precisa transformar essa esperança de cura em esperança de conforto e melhorar a qualidade de vida e de achar um significado melhor para toda essa trajetória de doença e, às vezes, de fim de vida. Quando ela fala do tratamento disciplinar, ela lembra do mesmo caso clínico, contando como um adolescente ou uma criança pode ter uma série de outros problemas, de outras situações que a gente precisa olhar. Né? Um adolescente, por exemplo, ele vai estar fora da escola, fora do seu convívio social, fora de contato com os amigos, ele pode ter dor intensa, pode ter ansiedade, pode ter tristeza, ele vai questionar a sua vida, vai questionar a sua doença, a família vai enfrentar problemas financeiros e sua irmã pode, por exemplo, apresentar dificuldades na escola. Cada um desses sintomas, cada um desses problemas tem que ser acompanhado pela equipe, e essa equipe tem que ser interdisciplinar. E ela se pergunta se realmente a gente faz isso, se realmente os serviços de oncologia pediátrica oferecem isso para os seus pacientes. Ela vai mostrando vários artigos para mostrar o quanto isso é frequente. Um artigo que foi publicado agora em 2015, mostra a variedade de sintomas físicos que os pacientes apresentam durante a trajetória do tratamento oncológico, tá? Dor, fadiga, sonolência, náusea, anorexia, tosse, diarreia, vômito, e muitas vezes esses sintomas são intensos e os profissionais têm que estar preparados para tratar e controlar esses sintomas. Ela traz esse artigo também para mostrar o sofrimento do sofrimento social e a importância da assistente social, mesmo lá fora, Estados Unidos, Europa, que a maioria dos pacientes, no diagnóstico, 20% deles já não tem capacidade de manter as necessidades básicas, como alimentação, energia e a própria casa durante o tratamento, que após 6 meses, 30% dos pacientes estão com problemas financeiros, e mesmo os pacientes que vão ficar curados vão ter problemas financeiros. Isso lá fora, no Brasil, a gente tem pouca coisa publicada, mas a gente sabe que a nossa realidade também é difícil e é até pior que a de lá de fora em relação às situações financeiras dos nossos pacientes. Ela lembra dos irmãos, né? Os irmãos também sofrem muito, eles se sentem fora do tratamento dos seus irmãos. Esse trabalho é um trabalho também que ela mostra e foi publicado em 2014, onde foram entrevistados 29 irmãos que já estavam 12 anos 12 anos de luto, então 12 anos que seus irmãos já tinham falecido, e 12 anos depois esses irmãos ainda trazem a memória de como foi difícil, e a maioria deles remetem que eles sentem muito que não participaram do cuidado dos seus irmãos, que perderam a chance de despedir dos seus irmãos, que eles não tiveram,
porque eles acabam ficando em casa, acabam não participando e não tendo a atenção das equipes. Muitos deles falam que eles queriam que os médicos e a equipe tivessem contado e conversado com eles do que estava acontecendo. Então, aqui, mais uma vez, como esse cuidado tem que ser interdisciplinar para que a gente possa dar qualidade de atendimento, qualidade de cuidado aos nossos pacientes. E aqui a psicologia é a principal, a ação delas é a da psicologia. Tá? E aí ela termina se perguntando se os paliativos realmente fazem diferença. Aí ela traz uma série de artigos, que estão aqui entre eles, mostrando que sim, que as equipes de cuidados paliativos provavelmente conseguem melhorar um pouco a qualidade de vida desses pacientes. Melhoram qualidade de vida, melhoram comunicação, melhoram a alegria e o significado dessa, a capacidade de enfrentamento dessas famílias em relação à doença e principalmente também à morte. Diminui o sofrimento e diminui a utilização de sistema de saúde, que é uma coisa que a gente às vezes não gosta muito de falar, mas que é importante, diminui o custo importante também da saúde. Tá? E agora eu ia falar isso, agradeço muito a oportunidade de conversar um pouquinho sobre vocês que aconteceu na CIOP, agradeço a Bayer. Agora eu vou passar para a Marcela vai falar um pouquinho para a gente da palestra de cannabis. Obrigada, gente. Boa tarde, eu sou a Marcela e eu vou continuar agora falando da parte de paliativos. É uma palestra do Dr. Taylor, que ele falou sobre cannabis, o risco e o benefício. Ela foi ministrada no dia 15/10. É um tema bem controverso, tanto pela ilegalidade do uso dos cannabis em muitos locais e também pelo o acesso à informação à internet, buscada pelos pacientes, ter poucas fontes confiáveis. O Dr. Taylor mostrou um trabalho de 2020 que ele fez buscas online em três sites, incluindo o Google, e procurando câncer em criança e o uso de cannabis. E mostrou que apenas 14% das fontes encontradas eram escritas por doutores. Então, tem muita fonte em blogs e por jornalistas e muito sem bibliografia. Então, os pacientes, quando eles buscam essa informação, eles não têm uma fonte confiável e a maioria desses sites eles são pró-cannabis, então eles não têm informação neutra. Então, para a gente começar a falar sobre o uso medicinal de cannabis, a gente tem que ter em mente que existem receptores endócrinos para cannabis no nosso organismo que regulam a função imune, a função inflamatória, o apetite, o ciclo sono e vigília, a memória. Então, o desafio da gente usar cannabis medicinal é você conseguir usar a parte boa de todos esses receptores, evitando os efeitos colaterais. Então, a gente tem os cannabis endógenos, tem os cannabis que são derivados das plantas, que são os fitos, são dois principais, o THS e o CBD, que aparecem mais nos artigos são esses dois, e tem os sintéticos, o Nabilone e o Nabiximols. O Nabilone é o THS e o Nabiximols ele é 50% CBD e 50% THS. E o Nabilone ele foi autorizado para usar em náuseas e vômitos, e o Nabiximols ele foi autorizado para usar em dor muscular, em espasmos, principalmente na esclerose múltipla, mas também em dor crônica a dores do câncer depois. Então, a gente sempre tem em mente dos efeitos colaterais. Então, quando a gente está discutindo com os pacientes o uso de cannabis, a gente tem que falar claramente sobre os efeitos colaterais. Os artigos de efeitos colaterais, eles são, a maioria, no contexto do uso recreacional e não no uso médico. A gente não vê com tanta frequência na prática clínica esses efeitos colaterais, mas a gente tem que sempre expor para os pacientes, e o Dr. Taylor ele dá muita ênfase nos efeitos colaterais na palestra dele. E nos efeitos colaterais a gente também está falando mais na forma inalatória, que não é a forma usual, né, usualmente prescrita para o uso medicinal. Então, cardiovascular, você observa hipotensão e taquicardia. Os psiquiátricos, ocorre um aumento da chance, não aumenta a chance de esquizofrenia, mas adianta a idade que você vai ter os sintomas. E isso é uma coisa relevante, porque quanto mais cedo você apresenta os sintomas de esquizofrenia, mais grave ela se apresenta, numa forma mais grave. E também, na parte psiquiatra, está relacionada à piora dos sintomas de depressão.
Também foi correlacionado os cannabis uso recreacional com AVC isquêmico, principalmente no contexto de jovens. Então, você tem AVC em pacientes que não têm sintoma de risco. Ele mostra um artigo que aumenta a chance em 17% nesses pacientes. Na parte respiratória, também pensando que a gente está falando dos cannabis inalatórios. Então, pode ter aumento da tosse, pneumotórax e aspergilos, principalmente em pacientes imunodeprimidos, pensando na contaminação da erva. E também tem artigos que também relacionando na parte cognitiva, que vê alteração da memória e na alteração no controle de impulsos. Quando você vê intoxicação, nos adolescentes, você vê ela se manifesta por um aumento da ansiedade. E nas crianças, não é isso que acontece, é uma sonolência e pode levar até coma. E a dependência é outro assunto polêmico, mas observa-se uma dependência relacionada ao THS. Então, o uso recreativo pode dar uma dependência, e quando a gente está falando nos efeitos colaterais no uso medicinal, o que você vê é que, às vezes, os efeitos colaterais, ele coincide com a causa do uso. Então, você prescreveu cannabis para controlar a irritação, a insônia, e você vê como efeito colateral um aumento da irritação e da insônia. Isso pode levar a aumentar a dose, e, na verdade, essa irritação e insônia está sendo causada pela própria medicação. Então, isso é um problema que a gente tem que ter em mente quando você observa o aumento da irritação e da insônia. Interações medicamentosas nos cannabis. Existe um risco de interação, já que os cannabis são metabolizados, a maioria dos cannabis são pelas enzimas, que a maioria das medicações também é metabolizada, né? Que é a CYP450 no fígado. Mas você vê na prática clínica pouca significância nessa interação. A gente só tem duas medicações que observaram uma alteração, que é a varfarina, que tem o aumento da varfarina, e o clobazam também, que aumenta a concentração do clobazam, e isso dá sonolência. Então, essas duas medicações é uma coisa que tem que ter em mente. E tem um artigo que ele fala dos anticorpos monoclonais, e ele fala do nevolumab. E o que esse artigo mostrou foi uma diminuição da taxa de resposta, então os pacientes que estavam usando cannabis demoraram mais para obter a resposta, mas não teve nenhum impacto na sobrevida. E os benefícios agora. Então, os benefícios, as evidências são fracas ou moderadas. Quando a gente está falando nas dores, o Dr. Taylor, ele mostra vários artigos de revisão que tem pouca evidência para o uso de cannabis na dor, mas todos os artigos mostram que teria potencial, mas tem alguns problemas. Os artigos eles não especificam quais substâncias estão sendo usadas, então coloca tudo no mesmo pacote, o TSH, o CBD, e então você não consegue evidenciar, porque são todas substâncias diferentes. As formulações mais modernas não entram nesses artigos, então a maioria não inclui o spray para dor, que tem mostrado um benefício maior, e os efeitos colaterais sempre são importantes, então por isso que acaba sendo pouco recomendado o uso. No caso específico da dor neuropática, ele mostrou um artigo que recomenda o uso de cannabis como terceira linha, não tanto por ter evidências, mas porque é uma dor muito difícil de manejar, então é uma alternativa quando você está com um paciente com muita dor e de difícil manejo. Os vômitos e as náuseas, as evidências são baixas e moderadas, mas a principal consideração é que esses artigos de revisão, eles não levavam em conta os antieméticos mais modernos, os antagonistas do 5-HT3, e então agora com esses antieméticos mais modernos, eles não têm tanto benefício assim, mas poderia ser usado em vômitos e náuseas refratários. E aí tem outras coisas tem alguns artigos que mostram ganho de peso no paciente com HIV, e o distúrbio de sono também é muito polêmico, mas tem evidências moderadas. No caso de pacientes com apneia, fibromialgia, dor crônica e esclerose múltipla.
mas basicamente os benefícios têm que sempre pesar com os efeitos colaterais a curto prazo. Todos os artigos mostram que eles são importantes. Ele vai terminar a aula mostrando que um artigo do mundo real. É um artigo de uma instituição única que avaliou 50 pacientes em 7 anos, pediátricos e adolescentes. 48% deles tinham menos de 12 anos. E o que mostrou foi um pouco diferente do que a gente viu em toda essa revisão da literatura. Eles mostram que nenhum paciente ele evidenciou efeitos negativos na qualidade de vida. Então, apesar de esse artigo ele acha que o cannabis medicinal ele pode ser usado como terapia para complementar a terapia convencional em crianças com câncer. E aí, então, para concluir, a gente sabe que o cannabis não é a primeira nem a segunda linha de tratamento para nenhuma condição pediátrica, para nenhuma condição, nem adulta nem em pediatria. Mas na pediatria ainda tem o inconveniente de ter pouquíssimos trabalhos. A gente tem que levar em conta esse gap de conhecimento, porque ainda tem muita coisa para a gente saber sobre o cannabis. A parte cultural e a legalidade, que em muitos países é ilegal o uso. E para o futuro, precisam ser feitos trials para a gente saber qual que é a dose certa, qual que é a via de administração, e a segurança a longo prazo do uso do cannabis medicinal. É isso, então, os highlights dos cuidados paliativos. Obrigada.